Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia e hoje nós realizamos os estudos do capítulo 15 e 16. Bom, e nesse primeiro momento a gente continua falando sobre cidades, porque é o tema do capítulo 15, só que agora identificando o crescimento delas e por que elas crescem, né? A nossa investigação aqui quer descobrir por que as cidades crescem, de que maneira elas cresceram e quais são os impactos ambientais provocados por esse crescimento. Primeiro, minha gente, nós temos que associar o crescimento de uma cidade a partir das atividades econômicas que ali são desenvolvidas. Se nós olharmos para a história do Brasil e verificarmos como que aconteceu o surgimento de vilas, povoados e cidades, nós chegaremos à conclusão que tem a ver com as atividades econômicas desenvolvidas pelos portugueses historicamente. Então, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui, nós sabemos, era uma região de mata, que não era explorada da maneira como os portugueses já estavam explorando lá em Portugal. Ali havia as populações indígenas e conforme eles chegaram e começaram a colonização, eles vão explorar os recursos que estão disponíveis ali. Num primeiro momento, foi justamente o pau-brasil. Então, consequentemente, a região onde isso estava sendo explorado seria desenvolvida. Quando se há a descoberta do açúcar, a produção do açúcar, dos canaviais e de tudo que envolve isso, nós teremos um desenvolvimento a partir de algumas cidades. Salvador, por exemplo, Salvador e Recife se desenvolvem a partir da produção do açúcar, né? É uma plantação de açúcar, gerou muita riqueza para Portugal naquele período. Para se desenvolver, precisou da mão de obra escrava, consequentemente traz mais pessoas para aquela região. O desenvolvimento acaba acontecendo, a cidade vai se desenvolvendo, vai criando ali o comércio interno também e, consequentemente, atrai novos olhares para aquela região. Porém, quando essa produção de açúcar, a produção dos engenhos diminui, aí as cidades dão uma estagnada e Portugal vai olhar para outras regiões e tentar encontrar outros recursos para continuar explorando o Brasil. E aí eles descobrem o ouro, que está ali na região das Minas Gerais, que nós conhecemos hoje como o estado de Minas Gerais, mas que se expandia até um pouquinho ali a Goiás e também ao Mato Grosso naquelas épocas. E aí, minha gente, quando se descobre o ouro, o que vai acontecer? Toda a exploração que acontecia naquelas regiões onde tínhamos os engenhos de açúcar vão migrar para justamente a região das Minas Gerais. Os escravos que lá estavam agora serão remanejados para essa região. Consequentemente, essa exploração do ouro vai atrair tropeiros, vai atrair comerciantes, vai atrair pessoas para aquela região que vai acabar desenvolvendo novas vilas, novos povoados e, consequentemente, mais cidades. O café também vai ser um recurso explorado mais tarde, que vai desenvolver justamente essa região do Vale do Paraíba, que vai compreender ali os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Então observe que uma região, uma cidade cresce, se desenvolve a partir das atividades econômicas que ali existem. Por exemplo, a região norte até os anos de 1870 mais ou menos não havia sido ainda colonizada ou explorada como essas regiões próximas ao litoral. Quando se descobre ali a árvore, a seringueira, que vai nos trazer o látex e consequentemente a borracha, o que vai acontecer? Essa região também vai crescer e vai se desenvolver a partir da economia que estava ali sendo explorada. E aí, minha gente, ao longo dos anos, os anos vão passar e nós verificaremos o crescimento das cidades a partir de um processo que nós chamaremos de urbanização, que nada mais é do que um processo histórico que envolve não só o desenvolvimento das cidades, mas também das atividades econômicas, da diversificação de atividades econômicas, como por exemplo, vão surgir as indústrias, vão surgir os equipamentos, surgirão mais oportunidades de emprego nas cidades. Consequentemente, o campo vai acabar migrando para a cidade e nós já verificamos isso em outros momentos. Então, esse processo de urbanização que envolve não só as atividades econômicas, mas também o aumento da população naquele local, vai nos trazer alguns impactos ambientais relacionados a este crescimento. Entendendo que essa urbanização tem a ver com as indústrias, com a oferta de emprego, com a oferta de serviços cada vez mais intensos e também a população que sai do campo, aí nós teremos alguns problemas ambientais relacionados a ele. Justamente o primeiro deles, os alagamentos que vão acontecer em grandes cidades. Quer dizer, não só em grandes cidades, porque em cidades menores também nós temos alagamentos. Que nada mais é do que o quê? Você compactou o solo, você criou um outro tipo de solo, neste caso você passou ali o asfalto e você retirou os nutrientes necessários daquele solo. E não criou caminhos para que essa água seja escoada para outras regiões.
ou associar isso o lixo que entope os bueiros. Consequentemente, quando vem uma chuva muito grande, o que acontece com a cidade? Ela acaba sendo alagada. E aí eu já falo de outro problema, que é justamente o lixo. Cidades muito grandes, muito pequenas ou médias, sofrem com descarte inadequado do lixo. Pode ser que a gente não verifique isso na nossa porta de casa, pode ser que não verificaremos isso quando analisamos o nosso bairro, mas quando a gente se caminha para regiões mais distantes, quando nós verificamos outros espaços da cidade, verificamos que esse lixo é descartado de maneira incorreta. E é aí que está o problema, porque se ele é descartado de maneira incorreta, consequentemente ele vai poluir o solo e pode chegar também a ser descartado em rios e mares, o que afeta todo o nosso ecossistema. E um outro problema também grave relacionado a esse processo de urbanização e crescimento desorganizado é o sistema de esgoto que é lançado diretamente nos rios. Isso porque, durante o crescimento das cidades, talvez não se tenha pensado em estratégias de como escoar o esgoto, ou estratégias que pudessem tratá-lo integralmente. E aí, minha gente, não tem jeito. Acaba sendo jogado nos rios e a gente já falou disso em outros momentos, que acabam poluindo também a nossa natureza. Bom, e aí nós chegamos ao capítulo 16, que nos apresenta muitos tamanhos e cidades diferentes. Ou seja, nós verificaremos que existem, claro, diferentes cidades com diferentes tamanhos, mas elas estão classificadas e organizadas conforme as suas principais influências. Ou seja, quais são esses tipos de cidades e como elas estão organizadas a partir de alguns critérios. É o tema do capítulo 16. Como nós já vimos, as cidades crescem de maneiras diferentes por conta de suas atividades econômicas, do grupo de pessoas que fazem parte dela, do tipo de cidade que ela era no passado e o que se transformou no presente, e consequentemente elas se diferenciarão das seguintes formas. Serão centros locais, algumas cidades serão classificadas como centros locais, que são cidades pequenas, que não têm muitas opções de serviço e realizam poucas atividades econômicas, assim buscam atender pequenas necessidades de sua população e normalmente não influenciam nas cidades próximas. Então são cidades pequenas que têm os seus centros desenvolvidos, como é o caso aí de Mucugê, na Bahia. Temos também os centros de zona, que são as cidades consideradas centros de zona com uma população maior do que as dos centros locais. No entanto, ainda são consideradas cidades pequenas. Esses lugares exercem influência sobre os centros locais. Temos também os centros subregionais, aí já são cidades classificadas médias e possuem mais serviços e atividades econômicas que os centros de zona, por isso influenciam lugares vizinhos e desenvolvem relações comerciais com algumas cidades grandes. E temos também as capitais regionais, que são cidades grandes e médias, que influenciam cidades de uma região ou estado do país. Além disso, essas capitais podem estabelecer relações comerciais com várias cidades maiores do que elas. Vão observando aí que essas cidades, essas diferenciações e classificações nos ajudam a compreender que existem cidades muito pequenas e cidades médias e grandes, mas que estão entrelaçadas, que oferecem ali recursos umas para as outras ou necessariamente necessitam apenas dos recursos e serviços que são desenvolvidos em outras cidades. E se estamos falando desses centros, dessas cidades aí que têm uma relação de influência entre si, já parou para pensar o que são as metrópoles? As metrópoles são esses grandes centros urbanos que acabam apresentando aí um desenvolvimento econômico, industrial, de serviços maior do que esses outros centros. E, consequentemente, também, eles se relacionam com essas outras cidades, porque eles têm uma influência maior sobre elas. Então, quando olhamos para uma metrópole ou para uma região metropolitana, estamos falando de cidades que têm uma influência muito maior sobre todas as outras. Consequentemente, nós teremos uma oferta de empregos maiores, o que vai provocar também o aumento da população nesses lugares. E, consequentemente, também nós teremos aí algumas diferenças quando a gente compara com as relações dessas metrópoles com o nosso país. Por exemplo, São Paulo. São Paulo é considerada uma grande metrópole nacional. É ali que está o centro financeiro e econômico do nosso país. Por ali passa um desenvolvimento muito grande relacionado aos outros centros comerciais, industriais e outras metrópoles que temos no nosso país. Uma maior urbanização, maior oferta de emprego, maior oferta de serviços, maior oferta de indústrias que acabam trazendo, claro, desenvolvimento para essa parte do Brasil, mas não só para ela, mas que se distribui para as outras regiões. Mas não é só isso. Nós temos também a metrópole nacional, na verdade duas metrópoles nacionais,
que são justamente Rio de Janeiro e Brasília, que tem uma influência cultural muito grande no nosso país. No Rio de Janeiro já foi, inclusive, capital do Brasil, tinha uma relação diferente do que hoje Brasília tem, mas são lugares onde nós temos uma concentração de pessoas muito grande também, mas que tem uma importância também para o nosso país. Não são centros financeiros, como é o caso de São Paulo, mas que representam também o desenvolvimento econômico, porque atraem muitas pessoas para essas localidades. E aí, minha gente, quando falamos de crescimento de cidades, verificamos aí já alguns impactos ambientais provocados por esse crescimento, é preciso criar estratégias, instituições e políticas públicas que possam avaliar, analisar justamente como é que se dá esse crescimento, para que esse equilibre aí os problemas ambientais, sociais, que podem ser gerados a partir desse crescimento e dessa urbanização acelerada. E nós temos alguns desses órgãos e vocês devem conhecê-los já algumas vezes que vocês já devem ter ouvido por aí. É o caso do Ministério Público, que é responsável por defender o cumprimento das leis e os interesses da sociedade. Para isso, realiza a fiscalização do poder público e das ações dos políticos. Essa instituição atua nos níveis estadual e federal. Temos também o Tribunal de Contas, que tem a função de fiscalizar os gastos públicos da União, do Distrito Federal, dos estados e municípios. Caso encontre irregularidade de dinheiro público, é responsável por solicitar a correção deles. E ainda temos também o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, responsável pela preservação do meio ambiente em todo o país. Algumas de suas funções são fiscalizar e autorizar o uso dos recursos naturais, realizar campanhas educacionais para preservar o meio ambiente e controlar a qualidade ambiental. Aí eu espero que você perceba que quanto mais as cidades crescem e se desenvolvem, os seus problemas sociais e ambientais também podem crescer. E esses institutos, organizações e órgãos acabam atuando aí para justamente equilibrar esses problemas ou então resolver esses problemas quando o poder público não consegue. Então, a partir disso, entenda que as metrópoles podem existir, podem nos oferecer diversos recursos, as cidades são diferentes, elas apresentam também influências diferentes entre si, mas é importante termos esses órgãos justamente para cuidar desses problemas e impactos que têm provocado aí muitas alterações, não só no interior dessas cidades, dentro delas, mas também numa escala nacional, onde nós verificamos aí diversos problemas que só esses órgãos podem estar nos representando e também provocando aí a sua proteção, inclusive dos recursos naturais que nós exploramos tanto. É isso, gente. Espero que você tenha gostado dessa aula e a gente continua conversando sobre esses assuntos no nosso próximo encontro, tá certo? Beijo grande, minha gente. Até a próxima aula. Tchau!